Então, boa noite aqui a todos e todas que nos acompanham de modo síncrono na nossa aula. Para quem nos assiste gravado na plataforma AVA, então sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula dessa noite. Vou iniciar falando, então, sobre a nossa última atividade de 2 pontos. Colocarei aqui na nossa área de conversa, como tenho feito. Então, atividade 4. Atividade 4, o valor dela será de 2 pontos, os 2 pontos de atividades que nos restam a serem distribuídos. A data, também como eu comentei, fica para o dia da P2. Então, assim, há bastante tempo. Chegando também Nayara, boa noite, Nayara. Vou abrir aqui o calendário. Então, a nossa prova é no dia 25, então dia 18 e dia 11, semana que vem. Então, vamos fazer então para o dia 18, aí a gente já chega na prova com a atividade toda realizada. Então, data 18/11, a entrega da atividade. O que precisaremos fazer? Então, será importante fazer, então, algo semelhante com o que fizemos. Uma citação, chamada e referência. Só que se da outra vez nós fizemos de livro, lembrem que na última aula tratamos de artigos científicos e materiais da internet. Então, citação, chamada e referência de um artigo científico retirado, retirar, retirado da internet. A citação. Fazer uma citação, aí só uma com mais, citação com mais de 3 linhas, chamada posicionada à frente da transcrição. Então, de onde tirar o texto? Da plataforma Cielo. Eu vou compartilhar aqui. Plataforma Cielo. Eu vou mostrar como fazer. Eu vou aproveitar essa aula também para isso. Então, vocês vão baixar o texto. Lembre, então, material retirado da internet. Disponível em, acesso em. Deve aparecer essas informações. Chegando também Carlos, boa noite, Carlos. Então, vocês baixam um texto, aí relacionado à administração, ao tema aí da administração que lhes interesse, baixam esse texto, façam uma citação com mais de 3 linhas, pode, de preferência, escrevam um parágrafo antes, tal como se fosse um trabalho como um todo. Então, lembra, para que serve uma citação? Para contestar um ponto de vista, para reforçar um ponto de vista ou para acrescentar uma informação de um caráter mais descritivo. Escrever um parágrafo, eu vou colocar aqui, para que não haja dúvidas. Então,
antes da citação, realizar um parágrafo. Professor, vai ser uma citação só, né? Sim. Então, escrever um parágrafo e aí fazer uma citação com mais de 3 linhas, lembrando, posicionando a chamada antes da citação e a referência. Lembrando que materiais da internet, como vimos, deve estar disponível em o acesso em como tratado. Então, uma forma um pouco mais sintética de outros pontos que tratamos. E aí eu envio, como de costume, preferencialmente lá em PDF, para o e-mail até o final ali da noite do dia 18. Pois bem. Professor, Sim, Cindy. a Kézia tá pedindo para entrar aí, ela pediu para aceitar. É que eu estava digitando, e aí quando digita, pede para ela mandar de novo, por gentileza. Aí como fico digitando, não dá o confirmar aqui, se puder fazer essa gentileza. Aí eu vou aguardar que não vou digitar nada para aceitar. Aí, pequeno parágrafo. Lembre, a gente vai fazer um exercício, um exemplo aqui, para exercitarmos. E aí depois eu passo para o segundo ponto da nossa aula, que é um comentário sobre a prova. Agora sim, boa noite, Kézia. Estava digitando aqui, quando a gente digita e a pessoa pede, meio que cai, assim. Mas agora já está inserida. Então, pessoal, vou mostrar qual a plataforma que nós utilizamos para consultar artigos científicos. Então, a gente não vai simplesmente ali no Google e coloca um assunto. Não é que não se possa fazer, mas é que haverá ali uma infinidade de materiais, de muitas vezes de pouca confiança, que vão aparecer. Então, qual a plataforma que a gente consulta para, assim, ter materiais de qualidade? Que eu coloquei aqui na nossa área de conversa, a plataforma Cielo. SCIEL. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês. É muito simples. Como navegar por esta plataforma. Deixa eu fazer aqui. Agora acho que irá com correção. Então, estamos aqui no Google Cielo. Opa. Aí já foi, Cielo. Cielo.org. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então, de modo até bastante intuitivo, Brasil. Então, agora a gente está no maior portal de artigos científicos com qualidade, com confiança, que a gente tem no nosso país. Então, estamos aqui na plataforma Cielo. Então, lista de periódicos por tema ou pelo nome. Aqui todos os índices. Você pode procurar por ano de publicação, por autor,
por órgão financiador, periódico, que é pelo nome da revista, vá que vocês saibam o nome de uma revista da administração, que tenha, que vocês queiram consultar. Então, bota aqui periódico e procura pelo nome dela. Por alguma palavra do resumo ou pelo título do artigo. Então, vamos colocar aqui pelo título. Então, pensar aqui administração pública. Administração pública. Buscar. Ó, vai aparecer uma quantidade grande de artigos científicos. Notem aqui que vai aparecer. Então, percebam, pessoal, que a gente não sai catando no vento. A gente procura um trabalho de, assim, de lapidação. Aí vai procurando, refinando a nossa pesquisa. Por exemplo, notem aqui, revista de administração pública, revista de administração de empresas, cadernos, vai aparecer uma infinidade de revistas aqui, se vocês vão filtrando. Só os em português. Vou procurar aqui pelo ano, olha, existem 11 artigos em 2014, 10, e a gente vai filtrando. Olha, vou querer só os mais recentes. Só os de 2020, por exemplo. E aí, filtrar. Então, temos aqui artigos muito recentes, brasileiros, ligados à administração pública. Olha, vão ser 8 classificados como ciências sociais aplicadas, 2 de humanas, 2 da saúde. Então, aí vocês vão fazer esse trabalho de entrar na plataforma, procurar, pesquisar, ter esse cuidado. Que aí, quando vocês forem em outras disciplinas ter que estudar, procurar, ou por próprio entendimento pessoal, vocês já vêm aqui no Cielo e já vão procurando um assunto, um tema que vocês tenham interesse em ler, estudar. A plataforma é bastante intuitiva, como um site de busca. Dito de uma forma bastante, vamos dizer, grosso modo, é como se o Cielo fosse uma rede social de artigos científicos. É basicamente a mesma lógica. Então, notem aqui, olha, autores. Olha, Bertoncini e Mateus, ponto e vírgula. Então, e Vinícius Rafael presente. Um artigo, entre as páginas. Notem que aqui a gente já vai ter algumas informações que são importantes para até depois fazer a referência. Embora a gente vai ter essas informações, como eu disse, dentro do artigo, nas suas páginas, mas só aqui, já de cara, a gente já tem uma noção. Pois bem, resumo em inglês e português. Olha, eu procurei o título. As alterações dos modelos de gestão estatal e uma proposta de conceituação de governança da administração pública. Opa, gostei. Mas antes de baixar e gastar tempo e recursos, vou olhar o resumo para ver se o resumo... Tem alguém aqui pedindo para entrar, deixa eu aceitar. Letícia. Boa noite, Letícia. Vou olhar aqui o resumo. Clico aqui e leio o resumo. O presente trabalho tem como objetivo analisar em que medida as transformações nas formas de gestão estatal e a crise do modelo do Estado moderno contribuíram para o surgimento de uma noção de governança da administração pública. Para tanto, utilizando-se do método indutivo e da pesquisa bibliográfica,
será elaborado um retrospecto dos modos de gestão estatal, a fim de propor uma conceituação de governança da administração pública. Opa, estava procurando mesmo um artigo que falasse sobre os conceitos de governança na administração pública. Quero esse artigo. E aí aqui posso clicar nele, como posso vir aqui, ó, texto em inglês, texto em português. Ó, aí o texto, ele já abre. Ó, voltando, ou posso clicar nele, e ele já abre. Tanto faz, um caminho quanto o outro. Então, vim aqui no texto em língua portuguesa, tem ele aqui. O que faço agora? A gente faz o download dele. Ó, PDF. Download PDF em português. E a gente salvou. Lembrem os textos que a gente leu? Então, assim eu os encontrei, trabalhando, pesquisando. Baixei o texto, agora cada um vai ler o seu ali para tirar a sua citação e fazer a sua referência. Temos o título, temos a autoria. Que outras informações precisamos? Lembrem que eu falei que geralmente está nos pés das páginas. Vamos aumentar aqui. Ó, nome da revista, sequência, local, Florianópolis, número 86, então não tem ano, não tem volume, mas tem número, intervalo de páginas, olha, a data, lembre que eu falei mês e ano, então temos todas as informações que a gente precisa para fazer a nossa referência de artigo científico. Então, esse é o processo, pessoal, que a gente vai ter. Vamos na plataforma Cielo, escolhemos um tema que nos interesse, baixa o material, lê, escolhe um trecho, escreve um pequeno parágrafo, faz uma citação com mais de 3 linhas, colocando a chamada na frente, depois a gente faz a referência. E aí, como o material retirado da internet, lembre, disponível em, seja onde que você retirou. Então, ó, aí aqui, ó, disponível em, copia da barra de endereços, acesso em, a data do dia que vocês fizeram a consulta. Por quê? Se daqui a 10 anos essa revista sair do ar, ou esse artigo tivesse sido modificado, ou qualquer outra questão, nessa data, nesse endereço, ele estava disponível. Voltando aqui. Entendido, pessoal? Então, agora é um trabalho de vocês, de ir atrás, de se familiarizar com a plataforma, de ir pesquisando, porque não é para agora, é para a vida. Então, tudo que é científico, de ponta, de vanguarda, que importa, que é publicado no Brasil, é catalogado no Cielo. É uma grande plataforma científica, de produção e divulgação científica. Então, é ali que vocês vão encontrar o que importa. Então, vamos imaginar, um livro. Eu levo, sei lá, 6 meses, 1 ano para escrever um livro. Aí eu mando para a editora. Aí ele é editorado, organizado. Aí volta para mim, eu reviso. Depois a gente manda para a gráfica imprime. Aí manda de volta para mim ou para a instituição. Aí ele é
vendido por mim, ou por algum site, até chegar na nossa mão, já se passaram 2, 3 anos. O que eu escrevi talvez não já tenha mudado sobre a realidade. Mas no artigo científico, não. Principalmente hoje em dia. Com a divulgação online. Você escreve, é uma pesquisa de vanguarda, de ponta, publicada e produzida por algum programa de pós-graduação ou algum instituto importante. Manda para a revista, muitas revistas, por conta da plataforma Cielo, em meses, o artigo torna-se disponível para a comunidade científica. Lembrem que falávamos sobre a ideia de comunidade científica lá atrás com os nossos autores clássicos? Então é assim. Raquel, você tinha uma questão? Em relação ao parágrafo, a gente consegue tirar desse artigo científico, a gente tem que criar? Não, o parágrafo é uma reflexão. Lembre, por que a gente faz uma citação? Para confirmar um ponto de vista, para contrariar um ponto de vista ou trazer uma informação. Então, você leu o texto. Beleza, agora você vai pensar. Então, você escreve, sabe, refletindo sobre aquele texto e aí acrescenta um parágrafo. Vai ser trabalho individual? Então, a Larissa aqui também faz essa pergunta, pode ser como vocês quiserem. Os mesmos grupos, ou se quiserem fazer outros grupos, fiquem à vontade. Até 5, 6 pessoas aí no máximo, é possível. No outro foi 7, foi não? Não, mas aí vai ficar muita gente, pessoal. Lembre que ali 5, 6 pessoas, acho que Porque a gente foi de acordo com o livro de português. Pessoal, mas vocês choram muito, tá louco? Não, pode ser, não tem, isso aqui é outro trabalho, assim. Pode fazer os meus grupos, não há problema, mas sempre é bom interagir com outras pessoas. Mas pode ser o mesmo grupo, sem Professor, você pode explicar a questão do parágrafo de novo, fazendo favor? Então, vocês vão ler, né, o texto e vão, a partir daí, pensar, né, refletir sobre o que está contando o artigo, e aí, para reforçar, contrariar, fazer a citação. Então, ler e pensar, sabe? É isso, assim, pensar sobre o que está escrito ali e produzir um artigo. Imagine, estou falando sobre administração pública. Haja vista a escassez de recursos, angariados pelo Estado, torna-se cada vez mais indispensável a boa gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, ganha destaque algum processo, os processos de organização do trabalho. E aí, escreve ali mais um pouquinho aí. Nesse sentido, aí faz a citação. Nos revela, Vasques, 2019, página 15, faz a citação, e era isso. Quantas linhas, mais ou menos? Aí não tem, pessoal, aí não tem, é um parágrafo. O parágrafo, em geral, é No mínimo. 6, 7 linhas, é o tamanho de um parágrafo. Não, Mínimo 7 linhas, então. não vou dizer assim, é 1, 2, é assim, é o tamanho que, se alguém quiser escrever mais, pode escrever mais, não tem mistério. É o tamanho de um parágrafo para expressar alguma ideia que vocês achem importante do texto. Mais algum ponto, turma? Podemos avançar? Nenhum. Então, tá claro. Sobre a plataforma, sobre o trabalho, sobre os grupos, sobre a data, valor. Já é? Então, avançando, vou falar agora, então, mais um pouquinho sobre a prova. Então,
A prova vai ser basicamente, vou colocar aqui também na nossa área, prova P2. Então, o conteúdo, ou melhor, assuntos tratados a partir de P1. Então, da aula subsequente a P1, onde nós começamos a falar ali sobre as normas da BNT e utilizar os nossos dois materiais, até a aula de hoje, né? Semana que vem eu vou fazer uma grande revisão e na outra já é a primeira semana de provas. Então, o assunto que a gente tratar até a aula de hoje. E já é só mais um ponto, assim, mais um pequeno tópico a tratar, e aí a gente encerra, bem dizer, quase todo o conteúdo. Quase todo, não, todo o conteúdo. Vou perguntar ali algumas coisinhas sobre numeração progressiva, sobre características gerais da formatação, organização do trabalho científico. Então, características características gerais de formatação e organização do texto científico, sim, como da primeira, como em P1, 2 horas a partir do início, e a prova vai ficar disponível 24 horas, né? Das 19 horas do dia 25, é? 25 até as 19 horas do dia 26. Uma vez começada, tem 2 horas. Como... não pode, não vai ser uma prova longa. É um bom tamanho, um bom tamanho. Não, pessoal, é um bom tamanho. Então, não vai dar. Dessa vez não vai dar, turma. Então, não vai... vou perguntar ali, por exemplo, o que é importante saber? Margem, tamanho de fonte, espaçamento, aquelas questões que tratamos ali, pessoal, no início. E principalmente, não dá. E principalmente, vou até destacar aqui, principalmente, os exercícios que nós fizemos na última aula, exercícios através da entrega de trabalhos, né? E os nossos 2 últimos trabalhos. Então, citação, chamada e referência. Vou colocar, por exemplo, uma legenda bibliográfica. Lembrem que tratamos aqui, até a Luiz nos mostrou. Ali eu vou botar uma legenda bibliográfica, uma ficha catalográfica, perdão, de um livro, e vou pedir, faça a referência. Ou vou botar uma página, faça uma citação com mais de 3 linhas com a chamada depois. Ou faça uma citação de até 3 linhas com a chamada antes. Então, serão ali 6, 7 questões, 2, 3 de formatação, valendo um pouco menos, e outras 3, no máximo 4, de chamada, citação e referência de artigos e de livros. É isso, é a nossa prova. É os exercícios que a gente fez na prova. Não tem diferença. É assim que vai ser. Assim. A ideia é sempre treinar e aperfeiçoar essas habilidades que a gente vem fomentando. Então, creio que até a primeira semana de dezembro já esteja tudo acertado.
todas as notas fechadinhas e tudo organizado. Então, falamos do trabalho, falamos da prova. Deixa eu avançar aqui, pessoal, para um ponto que é importante a gente tratar. Vamos, então, ao nosso conteúdo da aula de hoje, que é referências de materiais legislativos. O que são, então, materiais legislativos? Leis, normas, decretos, portarias. Na administração pode parecer que não, mas há muitos. Há uma lei, um decreto, uma portaria do Ministério da Fazenda, de alguma secretaria de agricultura, produção, telecomunicações. Então, existem muitos temas. Se a gente estiver falando de administração pública, e é uma área que eu sugiro muito, assim, muito carente, gestores qualificados na administração pública. Então, olha, se a galera geralmente olha para o setor privado, pensa, não, vou aqui trabalhar, e isso é uma falha que eu enxergo, que a gente tem aqui na nossa instituição, de olhar muito para o setor privado e não pensar a administração pública. Então, é um caminho assim que eu sugiro mesmo, se vocês puderem escolher aí, trilhar, é por aí. A administração pública no país como um todo é muito carente de bons e boas administradores, assim, que entendam o que é a gestão pública, o que é o serviço público. E por isso, o serviço público e o mundo funciona através de legislações. Então, eu, na condição de vereador, percebo ainda mais isso, porque é a condição de legislar, da gente pensar as regulações do serviço público, da sociedade. Então, como a gente cita, como a gente trabalha com esses materiais legislativos? No nosso livro de normas da BNT, que eu acredito vocês já estejam consultando e tenham sempre olhado desde que eles estão disponíveis, aí na nossa segunda metade das aulas, vamos tratar agora, seguir com o livro 2, o das bordas verdes. Página, deixa eu retomar aqui, 55, se eu não me engano. Página. Opa, se eu não me engano, eu acabei. Eu estou aqui com o vermelho aberto, deixa eu abrir o verde. Se não me falha a memória, sim, a página 55. Exatamente. Referências legislativas, página 55. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Tem, pessoal, tá tudo lá no AVA, o verde e o vermelho. Tudo no AVA. Há meses. Então, lá, eu olhar 2 arquivinhos PDF. Acho que na aula seguinte a prova, então, desde que eu comecei com o conteúdo de normas da BNT, tá lá. Então, deixa eu fechar aqui.
Ué, Sabe, professor. Quem vai aceitar ele agora? Tá gravando ainda. Nossa. Meu Deus. Ele vai postar no YouTube. Tem que mandar o link pra ele, né? Gente do céu. se eu não me engano, ele consegue voltar normalmente, pô. É, eu também acho. Talvez ele corte essa parte. Fechei aqui errado, pessoal, mas estou de volta. Estou de volta. Então, deixa eu... sim, Kézia. Foi sem querer, foi sem querer. Professor, foi sem querer. O meu telefone ele tá preto nessa parte aqui. Aí eu fui clicar. Não, sem problema, querida. Não se preocupe, não. Eu fechei aqui sem querer, então eu fui fechar a janela. Estava ali o Cielo, eu fechei a nossa. Então, deixa eu abri-la aqui novamente. Mas por que não está indo? Acompanham aí, pessoal? Sim. Maravilha. Então, página 55, referências legislativas. Então, existem alguns grupos de materiais legislativos que são os mais utilizados. Então, o nosso primeiro grupo, leis, decretos, medidas provisórias e portarias. Então, deixa eu mexer aqui. Notem que para referenciar, citar alguma lei, seja uma lei do município, do estado, ou uma lei nacional, um decreto, por exemplo, os decretos que fecharam o comércio, ou os decretos que alteram a tarifa e as bandeiras que regulam a distribuição da energia elétrica, portarias que regulam as atividades profissionais ou outras, que vocês porventura citem, elas precisam ser referenciadas. E como a gente vai fazer esta referência? Lembre que a gente sempre tem a nossa chave de referência, que a partir dela nós preenchemos. Então, ali onde seria autor, o autor aqui é o Estado-nação. Local de jurisdição, então, é a entrada da nossa referência, em maiúsculo. Então, se for uma lei, um decreto, uma portaria nacional que tenha valor no Brasil inteiro, ou seja, na jurisdição brasileira como um todo, é Brasil, como se o autor fosse Brasil. Agora, se é uma lei municipal aqui de Linhares, é Linhares. Ou se for uma lei do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a entrada, local de jurisdição, em outras palavras, aonde que vale aquela lei ou aquele ato legislativo. Ponto. Aí a gente vem para o tipo
de ato legislativo? Então, aí a gente vai dizer se é uma lei, se é um decreto, uma medida provisória ou uma portaria. Vírgula. O número. Logo abaixo aí temos um exemplo. Então, o número. Lei 12.520. Portaria 3.514. O número dessa legislação. E aí a data do ato legislativo, ou seja, quando que ela passa a valer? Quando ela passa a valer. Então, temos aqui, no exemplo abaixo, Brasil. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho. Brasil. Aí o tipo. Ali um decreto-lei. Poderia ser só lei, como no exemplo de baixo. Poderia ser portaria. Então, o tipo. Aí o número dessa legislação, vírgula, e aí a data que passa a valer. Então, de 7 de abril de 1988, no nosso exemplo. Notem aqui, pessoal, que logo abaixo vem outra informação. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, como se fosse um jornal. Porque aqui é onde que a pessoa consultou. Notem aqui que depois dessa informação básica, aparece a referência da publicação consultada. Então, essa lei, a gente olhou ela onde? Nesse caso, do exemplo, no Diário Oficial. Diário Oficial é tipo um jornal. Um jornal que as coisas passam a valer só depois que são publicadas nele. Se tornam, com o nome já dá a entender, públicas. Mas pode ser que esteja no site, e eu já vou mostrar no exemplo abaixo. Pode ser que esteja em algum portal governamental. E se for o caso, ou seja, se tiver na internet, a mesma regra que vimos até agora. Disponível em, acesso em. Então, Brasil. Ponto. Lei número 9.995, vírgula, de 25 de julho de 2000. Ponto. Aqui é colocar algumas informações complementares, mas não precisa. Que nem nesse caso, tiraram do Diário Oficial. Mas imagine que você entrou no portal do Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, e está lá no portal essa lei que você consultou, esse material. Então, você só coloca disponível em, acesso em. Então, essa parte que diz ali, depois da data, referência da publicação, a gente segue a mesma regra que a gente viu até agora. Diário Oficial é um jornal, então é como se fosse o jornal, a Gazeta, que a gente viu. Diário, dia, mês e ano. Eu vi num livro, referencio o livro, como se fosse o autor, tudo mais. Então, a referência aqui não tem nada de novo do que já vimos. Minha experiência. Hoje em dia, quase tudo é na internet. Então, quase tudo vai até ali a data da publicação da lei e depois disponível em, acesso em. Então, hoje em dia, quase todas são assim. Dificilmente consulta uma bibliografia impressa, que até ela chegar na mão da pessoa, muitas vezes ela já se perdeu. Então, aqui o exemplo. Espírito Santo. E aí, quando for estado e município, a gente tem que, logo depois da jurisdição, colocar se é um estado. Rio de Janeiro, estado. Linhares, município. São Paulo, cidade. São Paulo, município. São Paulo, estado. Lei
E aí, nesse caso, Vitória 2004, mas não seria necessário, disponível em acesso em. Então, assim vai ser com leis. Assim vai ser com leis, portarias, decretos e medidas provisórias. Sim, Raquel? Lá embaixo, o lei estava em negrito. É negrito mesmo? Notem aqui, pessoal, que aqui está em negrito porque, dada a nossa estrutura de referência, o nome do jornal ou o nome da revista vai em negrito. Aqui, como a nossa referência é o Diário Oficial e o Diário Oficial é tipo um jornal, ele vai em negrito. A mesma coisa aqui. Nesse caso, como não tem jornal, a lei está no site, qual é a primeira informação que a gente vai ter aqui? Ou, no caso, a única? É a lei. Aí a lei, por isso que ela está em negrito aqui. No exemplo abaixo, por exemplo, Diário Oficial, negrito, porque é a lei. Se não tivesse do Diário Oficial, se, por exemplo, você tivesse entrado no site do Banco Central, por exemplo, eu vou estudar sobre a variação do câmbio, ou seja, quanto está valendo o dólar, quanto está valendo o real. Aí você entrou no site do Banco Central. Aí tem lá no site do Banco Central uma portaria que diz, olha, quando o dólar chegar, sei lá, R$7, vai haver um mecanismo que vai travar, que ele não vai poder subir isso e vai ter inúmeras repercussões na economia. Opa, isso tá lá no site. Mas não tem página, não tem nada. Então, o que você vai fazer? Olha, Brasil, portaria ou decreto, e aí, disponível em acesso em. Como você só vai ter a lei, nesses casos, que não vai estar em um jornal, não vai estar em uma revista, não vai estar no Diário Oficial, aí é essa informação que vai em negrito. E aqui outro exemplo, Brasil, Código Civil. Aí aqui vai de meia com esses dois últimos, mais no caso do pessoal do direito. Então, primeiro o conjunto de materiais legislativos, leis, decretos, medidas provisórias e portarias. Avançando, vamos para o segundo grupo de materiais legislativos. Esse eu vou passar mais rápido, porque não é tão assim interessante, e aí até sugiro, não se prendam, se preocupem com o A. Eu vou falar do B, do C e do D, porque vão dizer, olha, tá lá no livro, o professor não falou. Ué, o que será que é isso? Então, eu vou comentar, mas o que realmente nos interessa aqui no caso da administração é o ponto A. Acórdão são decisões judiciais, é um tipo de decisão judicial. E aí a gente tem as sentenças, que também é outro tipo de decisão judicial. E aí notem que a estrutura, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de ato legislativo, sempre começa pelo local de jurisdição. Aí, nesse caso, vai haver alguns outros elementos, como qual é a corte, qual é o tribunal que julgou o material a decisão que eu estou citando, nesse caso aqui o Supremo. E aí depois, notem que é a informação, até está aqui, está aqui destacada. Essa decisão aqui eu tirei da revista, então, revista, local, volume, intervalo de página. Então, a informação da base, ou física ou digital, é a mesma que a gente viu antes. Agora, outro tipo de informação, pareceres, resoluções, indicações, mesma estrutura.
qual é a instituição, qual o local de jurisdição, e aí sempre a base que nós vimos. Nesse caso, diário oficial, local, mas esse B, C, como eu disse, não nos interessa tanto. E o D, que pode interessar, dependendo do que vocês tratarem, mas ele é mais geral. Então, a Constituição brasileira. Quem está aqui pedindo para entrar? Lucas. Boa noite, Lucas. A Constituição aqui brasileira. Brasil, local de jurisdição. Se for um estado, porque funciona assim, existe a Constituição que vale para o Brasil inteiro. Cada um dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal, tem as suas constituições estaduais. E cada cidade, cada município, vai ter também o seu conjunto de normas. Mas essas leis municipais a gente chama lei orgânica. Então, ela não é uma constituição, mas é como que se funcionasse como tal. Mas aí são as leis orgânicas e aí não entra o caso aqui. Então, por isso que vocês só vão encontrar Brasil ou os estados da federação e o Distrito Federal. E aí, olha, notem as informações. Imagine que alguém tire a Constituição aqui da internet. Vai ficar Brasil, Constituição 88, disponível em acesso em. Esses dois exemplos aqui é como se fossem impressos, né? E com isso, pessoal, nós chegamos ao fim do principal conjunto de informações que a gente precisa, pelo menos nesse início da formação, saber. Vimos aqui referências, citações e chamadas de livros com 1, 2, mais de 2 autores, mais de 3, materiais da internet, artigos científicos, onde pegar esses artigos científicos, as partes do trabalho. Lembrem o que eu sempre falo, devo me desesperar porque não saio daqui decorando tudo? Não, porque é um processo. Ao passar do tempo, conforme a gente vai fazendo uso dessas informações, para formatar um trabalho aqui, para fazer uma citação ali, para ler um texto e ele na frente, opa, essa aqui está entendendo aqui a lógica da ciência. Opa, eu estou lendo aqui, ó, esse conhecimento aqui que está falando, isso aqui é popular, isso aqui não é científico, sabe? É um momento, como diz o título da nossa disciplina, Iniciação Científica e Metodologia. Então, a gente começa a entender o que é a ciência, como se faz e, como vimos aqui com os nossos manuais de normas, como se apresenta, como se organiza. E se entrega, né? Porque não é cada um entregar, imagina cada um dos estudiosos e estudiosas do país fazendo do seu jeito. Vai ficar uma bagunça. Então, precisa algum conjunto de normatizações para todo mundo se entender o que é a citação, o que não é, como se faz, para saber se é plágio, se não é, se aquilo é um pensamento novo, se é uma cópia. E daqui a um ano vocês vão saber mais, se continuarem estudando, lendo, se aprofundando, daqui a 2 mais, até terem a formação da graduação completa. Alguma questão, pessoal, sobre o que vimos? Então, vou encerrar aqui. Antes de encerrar a aula, vou encerrar a gravação.